vivendo num desespero. E por trás de tudo isso, diz ele, está um falso realismo, baseado não só na lógica dominante da força, mas também numa convicção cultural antropológica, como se a guerra fosse inevitavelmente parte da natureza humana. A política é parte da natureza humana, não a guerra. Ah, mas política é guerra. Veja, a guerra, no sentido de recurso à força, é um componente da política. A política é guerra no sentido de que ah, existe a necessidade de conter o impulso negativo, mas a política é também cooperação, gente. A política ela é a maneira como esta dupla inclinação humana para o mal e para o bem precisam ser, por um lado, estimuladas, por outro lado, coibidas. A política é isso. E a maneira como a gente se orienta para a paz, para que a guerra seja um último recurso, é a seguinte: nós precisamos necessariamente acentuar tudo aquilo que nos induz para a cooperação e usar ao máximo a via diplomática, tá? O que é verdadeiramente irresponsável é a realpolitik, que é a crítica ao cálculo político, né? Que é próprio, tá, do pensamento católico e do pensamento clássico. É o que eu faço nos meus cursos sobre Platão e Aristóteles. Eu evoco tudo aqui, o entendimento de ambos sobre política, para mostrar que a realpolitik não diz respeito à realidade. Ela é o realismo degradado, não é o realismo de que nós precisamos para ler cenários e para fazer política com responsabilidade. Ela é um realismo do tipo cínico. Essa forma de realismo político, ele põe realismo entre aspas, tá? Porque realismo é São Tomás, né? Que semeia nas consciências e na cultura a resignação perante uma guerra inevitável e qualifica a paz e o diálogo como posições utópicas ou irracionais que ignoram os riscos em jogo. Não. Na verdade, é o seguinte: eu acho que a inclinação humana ao mal é inevitável, mas não é porque ela é inevitável que a gente precisa resignar-se a ela, né? A gente tem de se preparar a ela e agir ao máximo para que ela não aconteça. Vou falar de novo. Por isso que eu voto na direita, tá? Por isso que eu sou uma pessoa de direita. Por isso, porque eu vejo que pela via da direita a gente tem um esforço de reconstituição de tecido social e uma via positiva para o Brasil. E na esquerda a gente tem a necessidade de eliminação do adversário como prioridade máxima. Então, tanto que a direita ela quer eliminar o adversário. Razão. Foco número 1 do PT, destruir o bolsonarismo. Foco número 1 do bolsonarismo, reconstruir a economia. Focar na cooperação, gente. É enorme a diferença entre esquerda e direita. É enorme. Todos aqueles que estão dizendo que os dois lados são iguais são tão ignorantes que eles não conseguem nem enxergar o nível da ignorância deles. Eles não conseguem enxergar o quanto eles estão errados, de tão estúpidos que eles são. Eles estão tão cegos, tão cegos, tão cegos, que eles não percebem que eles não têm condições de explicar o que é a visão. De tão cegos.